Boa noite a todos. Dando então continuidade aos estudos da noite. Hoje nós vamos estudar no Livro da Esperança a lição que tem o título Nas Sendas do Mundo. Jesus falando conosco, dizendo: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. A anotação foi de Mateus, no capítulo 16, versículo 19. Nesse capítulo, do primeiro até o número 18, Jesus vai dando já orientações para nós, como devemos nos comportar, como devemos agir diante de todas as situações em favor de nós mesmos. Ou seja, a nossa reeducação moral, espiritual. Ele começa dizendo para a gente aprender a auxiliar os nossos irmãos, aprender a orar, né? Não orar em público, mas no recanto, isolado, aprender a falar com Deus na nossa intimidade, não preces recitadas, né? E não ficar repetitivo naquilo que nós estamos conversando com o nosso Pai. E no 19, então, ele fala para a gente não ajuntar esses tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e ainda onde os ladrões minam e roubam. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma nota que foi dada pelo nosso irmão Paulo, o apóstolo. É uma mensagem dada por ele, dizendo: Meus filhos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no versículo 10. Meus filhos, na sentença, fora da caridade não há salvação, estão encerradas os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado, acharão graças diante do Senhor. Então, tudo o que fazemos aos outros, né, estamos fazendo a nós mesmos. Quando fazemos pelo amor, e quando fazemos algo para mostrar ao outro, aí já não tem valor aquilo que nós fazemos. Mas Emmanuel vai comentar esse texto do Evangelho, quando ele nos diz: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Emmanuel nos traz orientações seguras também para que possamos caminhar. Diz Emmanuel: Deus nos auxilia sempre, nos permite possuir, para que aprendamos também a auxiliar. Então, Deus não nos desampara, né? Está sempre nos ajudando, nos socorrendo nas nossas dificuldades e ensinando então com a dificuldade, porque diz Emmanuel que toda dor, todo sofrimento é lição educativa. Então nós vamos aprendendo as lições na medida que nós vamos passando pelas dificuldades. Então aprendemos assim, dessa forma, a auxiliar. Habitualmente atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Então, constantemente, nós vamos atraindo a riqueza para nós. E supomos tê-la em nossas mãos para sempre, por tempo indeterminado, né? E vamos, então, nos adornando com essas facilidades que o ouro ou o ganho fácil nos proporciona. Quando não temos condições financeiras, não temos como, às vezes, fazer tudo o que queremos, mas quando temos boas posses, nós vamos nos embelezando, como diz Emmanuel aqui. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores, e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Então, um dia chega o momento que nós somos convidados a retornar à casa do Pai.
Então somos retirados, são retirados de nós todas as posses que guardamos, que ajuntamos, e o que ficará é simplesmente os bens de amor que a gente conquistou, se os fizermos, ajudando os nossos irmãos, auxiliando sem cobrança, compreendendo aqueles que não nos compreendem, amando aqueles que não nos amam, ou seja, fazendo aos outros tudo aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Então, diz Emmanuel que esse bem é creditado para nós, ou seja, nós vamos ter esse bônus para alcançar novas moradas na casa do Pai. Enquanto agimos de forma ainda egoística, detendo nas mãos tudo aquilo que construímos, exigindo dos outros aquilo que nós ainda não merecemos, sendo ainda infantis, crianças espirituais, como diz Paulo de Tarso, que ainda somos crianças espirituais, vamos continuar imundos como a Terra. Estamos passando por momentos de transição planetária. Ficará aqui, como disse Jesus, na Terra, os bons. Só os bons, mansos e puros de coração herdarão a Terra. Então, se queremos melhorar, alcançar a plenitude, se queremos estar juntos sempre com o nosso Pai Celestial, com Jesus, em tudo o que fizermos, temos que nos esforçar para vencer, como dissera ele, o mal, não que está fora, mas que está dentro de nós. E continua Emmanuel dizendo: via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Então, na maioria dos casos, nós amontoamos os títulos de poder aqui na Terra, como se fôssemos os donos dele, esquecemos de que somos só apenas usufrutuários dos bens conquistados. É tudo permitido por Deus. Quando conseguimos amealhar recursos maiores, é a bênção divina nos auxiliando, para auxiliar os nossos irmãos, não para deter nas nossas mãos como se nunca mais escapasse das nossas mãos. São bens, posses materiais, para que aqui possamos aprender a distribuir, a auxiliar os nossos irmãos. Então, continua Emmanuel dizendo: um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantido em nosso nome pelo alívio ainda insignificante e despercebido daqueles que nos fizeram gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. Impulsos. Ainda não agimos de coração aberto para auxiliar. São impulsos. Então, nós, um dia, ao retornar à pátria espiritual, que não sabemos o dia e nem a hora, somos, então, retirado de nós toda a prioridade, toda a preferência, desde que nós fiquemos só nos materiais. Se alcançarmos os bens espirituais, tudo o que fizermos for doado de coração, essa posse fica conosco, porque aí é um bem nosso, porque nós só damos o que temos, cada um de nós. Por enquanto, nós detemos posses materiais. A conquista moral e espiritual é nossa, essa ninguém rouba. Ninguém rouba, como diz aqui, os tesouros. Quando ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mais da frente, ele continua dizendo: quando nós fizermos ao contrário, ajuntar os tesouros do céu, no céu, ou seja, o bem que fizermos aos outros, a bondade, externar essa bondade na fala, em todos os momentos,
dar o testemunho da presença de Jesus em nós, então esse é um tesouro que a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque, disse Jesus, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então é um patrimônio conquistado, adquirido por nós, porque como nós vimos no estudo, ainda o espírito na sua infância, ele vai passando, como nós aqui no corpo físico, aprendendo etapa em etapa, até alcançarmos a nossa perfeição também, né? Então a conquista do bem está em nossas posses, depende de nós, está nas nossas mãos conquistá-lo. Depende do nosso esforço, em vencer o nosso egoísmo, em vencer o nosso orgulho, em vencer a nossa vaidade, a nossa incompreensão, a nossa intolerância. São vícios que devemos vencer em nós mesmos e cultivar as virtudes ensinadas por Jesus. Fazer o bem sempre, compreender sempre, auxiliar sempre, sem medir esforços, sem cobrar nada, porque quando nós cobramos algo, já perdeu-se o valor da nossa conquista espiritual, né? Porque nós também estamos em aprendizado, somos também espíritos imperfeitos, mas o nosso esforço, gradativamente exercitado todos os dias, nós vamos conquistando virtudes, e isso não acontece da noite para o dia, né? Leva-se tempo, mas depende de nós. Então, geralmente, diz Emmanuel, repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Então, nós achamos que só em falar frases bonitas, bem faladas, isso já vai auxiliar. Não, não é assim. É a nossa ação no nosso dia a dia, aonde quer que nós estejamos, em casa, no trabalho, junto dos amigos, aonde estivermos. Então, continua Emmanuel dizendo, um dia, porém, né, enquanto nós achamos que só as palavras incorporadas, né, no nosso patrimônio espiritual vai resolver tudo, diz Emmanuel, um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões, e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção de benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram oportunidade a singelos ensaios de elevação. Então, não é as frases bonitas, santificantes, incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, que vai nos ascender espiritualmente, porque vai chegar a hora que nesse momento, nessas fronteiras da morte, nós vamos ter que prestar conta. O que fizemos? É o patrimônio que vamos levar, porque o material fica, mas o espiritual vai conosco. Então, ele nos diz, Emmanuel, serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila, porque a nossa consciência é um tribunal. Quando deixamos de algo fazer, que poderíamos ter feito, daí a segundos a nossa consciência já nos cobra. Puxa, por que não fiz? Poderia ter feito. Eu ia perder alguns minutos, mas não é perder, eu ia auxiliar alguém, né? Porque nós achamos, não, eu não posso agora, estou ocupada, eu tenho horário marcado, e a gente deixa de auxiliar aquele que bateu a porta do nosso coração, que Jesus trouxe entre nós. Porque como vamos saber que estamos melhorados, que estamos alcançando cada dia o progresso espiritual, se não tivermos quem nos procure, se não tivermos a posse desse bem dentro de nós, e alguém nos procure e não o fizermos, então testemunhamos que ainda não aprendemos nada, ainda não conseguimos colocar em prática. Então precisamos de alguém que nos procure, ou mesmo sem procurar, ao vermos alguém em necessidade, socorrer,
auxiliar. Mas muitas vezes as pessoas nos procuram e nós dizemos não. Agora, infelizmente, eu não posso. E poderia sim, alguns segundos, não é? Nós deixamos para trás. Então, caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Então, para sermos auxiliados, temos que auxiliar alguém. Como no começo da lição nos diz Emmanuel, que nós somos amparados por Deus, socorridos por Deus a todo instante, nos ensinando, recebemos o auxílio divino para aprendermos a auxiliar os nossos irmãos. Então, e assim mesmo ainda perdemos tempo, deixamos as oportunidades passarem. E ao retornar à pátria espiritual, qual é o patrimônio que vamos levar? Porque o patrimônio material, nós já sabemos, fica tudo. Somos só usufrutuários desses bens terrenos. Agora, o espiritual, esse é nosso. E continua Emmanuel, finalizando a lição, ele nos diz: um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo que não necessites ser-te-á confiscada, como quando nós viajamos, ao passar na alfândega, a nossa bagagem é revistada, o que podemos levar, o que não devemos levar, não é? Assim também quando nós chegamos à pátria espiritual. Então, o que nós levamos na nossa bagagem? Quais foram os bens que estamos carregando conosco? As leis divinas, diz Emmanuel, determinarão recolhas com avultados juros de alegria, tudo o que destes do que és. Porque nós só conseguimos dar o que nós temos, o que é de nós, é nosso, e não o que detemos nas nossas mãos. Então, se somos grosseiros, não conseguimos ser amáveis, porque é o que nós somos, é o que nós detemos de nós. Se já conseguimos ser amáveis, se já auxiliamos os nossos irmãos, já somos mais mansos, é o que nós conquistamos, é o que nós somos. Então, recolheremos com avultados juros de alegria tudo do que deste, do que és e do que fazes, do que sabes e do que tens em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Então, todo bem que fizermos é esse recurso que vamos receber no plano espiritual, né? É patrimônio conquistado por nós, cada um de nós. Aí a importância de auxiliarmos, de fazermos o bem, de transformarmos de dentro para fora. Evitar todo sentimento não bom, ou seja, conquistar mesmo as virtudes, filhas do amor, que deve habitar em nossos corações. Aonde nós estivermos, vamos dar aquilo que temos dentro de nós. Não digas assim, diz Emmanuel, que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Então, tudo o que temos é dado pela bondade divina, mas o que damos é aquilo que possuímos dentro de nós. Pensamentos bons, sentimentos bons, ações boas, é o que temos. Se damos sentimentos não bons, se temos sentimentos não bons, palavras mal-humoradas, se reclamamos de tudo, nós vamos dar ao outro que se acerca de nós. É isso, porque nós temos, é esse sentimento dentro de nós. Então, a escolha é nossa. O que queremos para nós? Queremos habitar aqui, continuar nesse planeta, num mundo regenerado, onde daqui a algum tempo não haverá tanta dor, porque disse Jesus que só os mansos e puros e bons habitarão o planeta. A terra será um mundo de amor, disse Jesus. Ou queremos, ou podemos ir para outros mundos felizes, vai depender da nossa bagagem moral. O que estamos construindo
nesse momento. Então, a cada minuto, a cada dia, estamos colocando na nossa bagagem o que vamos levar. Será uma bagagem pura, isenta, uma bagagem de amor? Ou será ainda uma bagagem mesclada, se não conseguimos alcançar ainda, conquistar as virtudes? Então, a tarefa é nossa. Então, pensemos, são reflexões que nós deveremos fazer em nós mesmos. Nos traz o livro Ilustrações, Ideias e Ilustrações. Quem nos traz essa lição é o nosso irmão X, contada por ele, da compreensão. Chama-se Servir Mais. Efraim ben Assef, caudilho de Israel contra o poderio romano, viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência, e informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade, resolveu procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. Mestre, falou o guerreiro, não te procuro como quem conhece ou desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para a minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora? É preciso ser mais humilde e servir mais, respondeu o Senhor, fixando nele o olhar translúcido. Mas, e quando a maldade se ergue espreitando-nos a porta? Que fazer quando os ímpios nos caluniam à afeição de verdugo? E Jesus disse, é preciso mais amor e servir mais. Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade, arremessando raios de morte? É preciso mais brandura e servir mais, respondeu Jesus. E diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo, então, conduzir a pessoa à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? Jesus respondeu, é preciso mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar perante aqueles que furtam, desapiedados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sobre o pranto dos semelhantes? Jesus então respondeu, é preciso mais renúncia e servir mais. E os assassinos? Que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? Jesus respondeu, é preciso mais perdão e servir mais. Exasperado por não encontrar alicerces ao revide político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou Efraim, mestre, que pretendes dizer por servir mais? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou sem afetação, convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes, sempre mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo,
abandonou a pequena sala sem despedir-se. Decorrido 2 dias, quando os esbirros do sinédrio chegaram em companhia de Judas para deter o Messias, Efraim ben Assef estava à frente. E sorrindo ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse temível salteador, perguntou sarcástico: não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo o olhar tranquilo e disse apenas: é preciso compreender e servir mais. Então, a lição para nós é por demais esclarecedora. A necessidade de servir sempre. Temos ainda o hábito e costume de reclamar sempre, de exigir sempre daqueles que nos cercam, aonde nós estamos, queremos ser sempre compreendidos, mas não passamos a compreender o outro. Então, aqui Jesus ensina ao contrário, fazermos todo bem, dar o melhor de nós, fazer o bem, aonde quer que estejamos, começando dentro do nosso lar, porque é o início desse aprendizado, dentro do lar, junto da família, porque muitas vezes lá fora somos bonzinhos e em casa somos carrascos. O patrimônio espiritual vai continuar o mesmo, porque não adianta ser da boca para fora, é dentro do coração. Então, aonde a gente estiver, que Jesus nos auxilie e nos fortaleça no bom ânimo, na coragem para vencermos a nós mesmos, lutar com as nossas próprias imperfeições, e aonde estivermos, que possamos começar a fazer todo o bem que devemos realizar, porque já temos o conhecimento, e isso depende só de nós. O que queremos para o nosso amanhã? Como queremos chegar à vida espiritual? Qual a bagagem que vamos levar conosco? Cada um de nós sabe qual a bagagem que levaremos. Então, de acordo com o que vivemos, com o que pensamos, como agimos, é essa bagagem que vamos levar. Então, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso amado irmão, que vem nos trazer orientações seguras para vencermos as dificuldades que ainda trazemos em nós e conquistarmos então as virtudes filhas do amor. Abençoa-nos, pois, Jesus, fortalecendo a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, a vencermos, Senhor, em nós e conquistarmos as virtudes filhas do amor, vencermos todo sentimento contrário ao amor, iluminando assim o nosso entendimento e a nossa consciência para o bem maior, que é o amor. Que a tua paz envolva os nossos irmãos que se encontram enfermos, nos leitos de hospitais ou mesmo em seus lares, aonde quer que alguém esteja, Senhor, buscando-te a presença, que possam receber o alívio das suas dores, o bálsamo da paz. Envolva o nosso planeta Terra com as tuas bênçãos e que todos nós possamos caminhar seguindo-te as pegadas. Fica conosco, Jesus, abençoando e amparando a todos, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.